Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o tema Trilhando o Caminho da Prosperidade. Estamos desenvolvendo este assunto baseado no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Nós encontramos nesse texto 5 pontos fundamentais para nós observar e assim estar trilhando este caminho. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E será que se ouvires a voz do Senhor. Ouvir a voz vai muito além do mero sentido da audição. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ouve, Israel, o Senhor. Porque esta era a recomendação principal para que o povo viesse ouvir a voz do Senhor. Como já falamos, isso, ouvir a voz, transcende, é muito mais do que o mero sentido da audição. Por isso que o primeiro ponto que sinaliza que estamos no caminho da prosperidade é quando nós estamos em sujeição. É quando nós demos ouvidos à voz. É quando nós estamos dispostos a conhecer. E não somente conhecer, mas tornar prática em nossa vida a vontade de Deus. Nós estamos dando um passo de sujeição à boa e perfeita vontade de Deus. Ouvir a voz refere-se a pessoas ensináveis, aberta às instruções. Uma pessoa ensinável é uma pessoa sujeita, uma pessoa disposta, uma pessoa que se dispõe, que se submete ao ensino, com um coração quebrantado, com um coração puro, com um coração sujeito ao ensino, ao ensinamento, ao aprendizado, ao discipulado. Uma pessoa aberta às instruções. E esse perfil é muito importante, porque uma pessoa oposta a isso, que não é uma pessoa ensinável, que não está aberta ao ensinamento, que não está sujeita às instruções, é uma pessoa que a palavra de Deus identifica como uma pessoa de dura cerviz. Quando a Bíblia diz uma pessoa de dura cerviz, é uma pessoa que não se submete, que não se humilha, que não se sujeita. É uma pessoa orgulhosa, arrogante, prepotente. Uma pessoa com o coração endurecido, com o ego inflado, que não se sujeita ao ensino, à correção, à disciplina, à instrução. É uma pessoa não ensinável, que resiste ao ensinamento, que não se sujeita ao discipulado. O primeiro ponto que sinaliza que estamos no caminho da prosperidade, segundo a palavra de Deus nos aponta, é a sujeição. Nos submetemos, desenvolvemos este perfil, somos pessoas ensináveis, pessoas abertas à instrução, com o coração aberto, disposta a conhecer, disposta a aprender, disposta a ouvir, e disposta a colocar em prática os ensinamentos, é uma pessoa que está no caminho da prosperidade. O oposto disso, dificilmente uma pessoa prosperará. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no famoso sermão de Jesus Cristo, o Sermão da Montanha,
nós encontramos várias referências a esta pessoa, uma pessoa ensinável. Jesus dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito. É uma pessoa humilde, sensível. No versículo 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Está falando de uma pessoa com um coração manso. Uma pessoa com um coração humilde. Esta é a característica, o perfil de alguém ensinável. Jesus Cristo, ele como o nosso padrão, o padrão da verdade, ele mesmo diz: vocês querem aprender? Aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, diz Jesus. É uma pessoa ensinável, aberta à instrução, suscetível, sujeito, dócil, maleável, que não resiste ao ensinamento, à disciplina, à correção, à orientação, não orgulhosa, não soberba, não com o ego inflado. Ouvir a voz diz respeito a uma pessoa que renuncia a si mesma, se esvazia de si, para se deixar preencher e moldar pelo ensinamento e pela instrução. Conforme está escrito na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo 5, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se ou esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo apresenta aqui a forma como devemos nos esvaziar de nós mesmos, ou esvaziar-se de si mesmo. O texto diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento que houve em Cristo? Um sentimento de humildade. O versículo 6 diz que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se, esvaziou-se de si mesmo. Jesus era Deus e estava com Deus, mas ele se esvaziou, se desfez, se destituiu das suas prerrogativas divinas, se esvaziou da divindade e humilhou-se, tomando forma humana. Um Deus que se humilha, um Deus que se esvazia e toma forma humana. Assim fez Jesus. E o apóstolo Paulo diz-nos o seguinte: de forma que haja em vós ou em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, um sentimento de humildade. Que nos esvaziamos das nossas prerrogativas, do nosso orgulho, da nossa soberba, dos nossos títulos, das nossas posições, e venhamos viver em humildade. Podemos ter os títulos, podemos ter posições, podemos possuir cargos elevados, podemos estar em posição de destaque, relevância e importância, mas isto não pode influenciar o nosso coração. Isto não pode contaminar o nosso coração, os nossos sentimentos. Então, esse versículo de número 6 do capítulo 2 de Filipenses nos mostra os pontos que sinalizam o caminho da prosperidade é a humildade e o caminho da decadência, da destruição é o orgulho e a soberba. O escritor aos Provérbios já diz que o orgulho precede a ruína e a soberba a queda. O caminho da queda, da destruição, do fracasso é a soberba, mas o caminho da prosperidade é a humildade, a sujeição. Esvaziar-se de si mesmo. Jesus
aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se de si, tomando forma de servo. Um Deus que toma forma humana e como homem se humilha ainda mais, toma uma forma de servo, e como servo foi um servo obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz, a morte mais desprezível da época. Então veja o caminho da prosperidade. O que sinaliza que estamos no caminho da prosperidade é a humildade e sujeição. E o que sinaliza que estamos no caminho da ruína, da queda, é o orgulho, a soberba. O versículo 9 diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja, o caminho que Cristo percorreu foi um caminho de humilhação, do autoesvaziamento, da sujeição, da obediência, do serviço, da submissão. E Deus o exalta de uma maneira extraordinária e o seu nome é colocado acima de todo nome. E a esse nome todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor. O caminho da exaltação é a obediência, a humilhação, a sujeição, a submissão e o autoesvaziamento. E o caminho da destruição, da queda e da ruína é o orgulho. O primeiro ponto que sinaliza que estamos no caminho da prosperidade é a sujeição. Obediência, humildade, submissão. Mas não uma submissão cega, mas uma humildade e uma sujeição como processo de um ensinamento, como processo de uma instrução, como um processo de uma transformação. Uma humildade e uma sujeição com propósito. Uma humildade e uma sujeição, um autoesvaziamento com um propósito, ou como um processo de um propósito maior.